Olá, bem-vindo às Lexi Leituras. Nesta série que pretendo começar agora no canal, basicamente eu vou ler livros, vou resumi-los, vou dar-lhes um toque pessoal, ver o que é que podemos aprender com ele e sintetizar de alguma forma para que tu não tenhas que ler tantos livros, mas que consigas receber os benefícios na mesma. E vou gravar um capítulo de cada vez, portanto, eu escolho um determinado livro, pode ser sugerido por ti, por vocês nos comentários, por mensagem ou não. Vou lê-lo, vou resumir cada capítulo e vou fazer um vídeo sobre isso. Portanto, o primeiro livro pelo qual iremos começar neste vídeo é o Show Your Work, de Austin Kleon, ou seja, mostra o teu trabalho. E de facto eu vou deixar na descrição onde podem adquirir o livro, vou deixar também o blog do autor, que é bastante interessante. Este livro fala-nos de marketing, de criar conteúdo, de promoção própria, mas também de compreender o que é a arte e a criação artística num mundo globalizado. E isto parece muito abstrato e parece que é só para pessoal de artes ou para pessoal que quer ser influencer no Instagram, mas eu li o livro e não é. O primeiro capítulo diz-nos: You don't have to be a genius. Não tens que ser um gênio. E logo a primeira parte do primeiro capítulo que o autor nos fala, que o Austin nos fala, é de facto um genius, que é uma mistura de cena, e gênio. E o que é que ele diz? Diz-nos que os maiores gênios da história, por exemplo Albert Einstein, não nasceram gênios. E isto é verdade, grande parte das grandes personalidades da história que nós vemos e admiramos e que vemos as quotes deles e estão em museus, eles não nasceram como eram, eles se calhar chegaram aos 40 anos e só aí é que decidiram o que queriam fazer ou perceberam a sua vocação. O Coronel Sanders da KFC, só lá para os 70 é que descobriu: olha, vou vender frango frito de porta em porta, e aí é que criou o seu império. Portanto, nós não temos que nascer já génios, nós não temos que nos tornar génios, e a ideia de cena entra aqui. Muitos desses génios não tiveram as ideias todas eles próprios. Eles viviam numa época, estavam no meio académico ou não, ou no meio artístico, por exemplo, e tiveram contato com algum tipo de arte. Mesmo Picasso aprendeu com alguns mestres. E, portanto, é uma rede, e não apenas uma pessoa em particular, que acaba por criar estas ideias. Quais são os objetivos do autor com isto? Em primeiro lugar, é que não coloquemos demasiada pressão em nós próprios. Nós não temos que ser perfeitos, nós só temos que dar o nosso contributo. E muitas vezes nós, por termos a ideia de que temos que ser génios para dar o nosso contributo, não o damos. E não só o mundo fica mais pobre com isso, como não estamos a permitir-nos a nós próprios ser criticados, ser apreciados, um pouco de ambos. Ou seja, se eu não der a minha opinião, eu não posso saber o que é que está de errado com ela, eu não posso saber o que é que há de valor nela. E eu posso vos dar o meu exemplo pessoal dos vídeos que fiz aqui no YouTube, especialmente os de explicações, e depois vou dar uma citação também do livro. Eu comecei a fazer vídeos no 11º ano para ajudar com o exame de filosofia. Porquê? Porque eu também ia fazer exame de filosofia. E ganhou alguma tração, ajudou algumas pessoas, e eu pensei: isto ajudou-me a mim, consegui boa nota no exame, se calhar vou fazer no 12º também. E fiz também. Os vídeos são perfeitos, explicam a matéria toda, estudam pelos vídeos e têm 20. Não. Tipo, há pessoas que estudaram pelos vídeos e tiveram 12, há pessoas que estudaram pelos vídeos e tiveram 18, e eu fiz os vídeos e na maior parte das vezes tinha 17. Por isso, não quero dizer nada. Mas a verdade é que, se eu não tivesse posto os vídeos, não podia saber: olha, neste aqui enganaste nisto, e não podia estudar de volta, e muita gente se calhar não tinha estudado tanto, ou tinha tido uma experiência de estudo muito mais aborrecida. E o que o autor diz é: give what you have. To someone it may be better than what you dare to think. Ou seja, dá aquilo que tens, para algumas pessoas pode ser melhor do que pensas. E é exatamente isso. Eu podia ceder às minhas inseguranças, todos temos inseguranças, e falar para uma câmara e depois publicar para qualquer pessoa ver é inseguro, mas se eu tivesse ido às inseguranças, não tinha ajudado tanta gente e não tinha crescido tanto eu próprio também. Uh, Nomeadamente, ter todo um método de estudo que me é bastante útil. E pronto, em seguida o que o autor tenta, e isto vai seguir a mesma linha de ideias, porque lá está, é o mesmo capítulo, apesar de ele ter 4 subcapítulos, é o amador. E o amador é aquele que não é um profissional. Eu não sou um explicador profissional, eu não cobro nada a ninguém, e a ideia é mesmo essa: é que eu faço isto por gosto, faço isto porque gosto de ajudar algumas pessoas, por exemplo, artistas no Instagram. Publicam as suas obras, os seus cartoons, etc. Não para ganhar dinheiro, pelo menos não para já, porque é perfeitamente válido ganhar dinheiro com a sua arte, mas para já é só porque gostam. Para já é porque não têm mesmo nada a perder, fizeram aquilo no fim de semana, têm o seu caderno e partilham. E
A vantagem de ser um amador versus ser um profissional é mesmo essa, é que os profissionais têm mais a perder. Os profissionais são avaliados, os profissionais dependem do seu trabalho. Um, mas há uma coisa que as pessoas não percebem, e essa é uma das tremendas vantagens do amador, é que o pior trabalho que vocês fazem, que vocês podem fazer, ou seja, mesmo que vocês ainda não tenham feito nada, estão com medo de fazer pela primeira vez, façam na mesma, porque o pior que vocês podem fazer ainda será melhor do que não fazer. Isto não é aplicável a fazerem tipo ferramentas para salvar a vida das pessoas, porque isso pode correr mal, mas é pá, arte, criação de conteúdo, estudos, um programa de formação, aprender qualquer coisa, aprender uma língua. Se calhar vocês não vão aprender a língua toda no mês, provavelmente não, mas vão saber algumas palavras. Tudo é melhor que nada, ok? E portanto, não só podemos aprender mais ao dar um pouco de nós, também vamos permitir que encontremos outras pessoas que gostam do mesmo que nós, que fazem o mesmo que nós, e podemos aprender com elas de volta. À medida que eu vou projetando aquilo que sou para o mundo vai, de alguma forma, repelindo as pessoas que não são como eu, ou seja, se só publicar coisas sobre poesia, as pessoas que não gostam de poesia vão, fogo, este gajo já publica sobre isto, unfollow. Mas, se calhar, as pessoas que gostam de poesia vão, este gajo é fixe, seguir. Portanto, vocês estão a atrair pessoas que são como vocês, o que é agradável, não no sentido de polarização, mas no sentido de encontrarem o vosso grupo ou os vossos grupos, porque todos estamos em vários círculos. E é também a partir desta exposição que podemos ser criticados, que podemos ter algum feedback e perceber, olha, se calhar estes traços não são assim, se calhar esta rima foi demasiado forçada, se calhar este vídeo devia estar com mais cortes. E, portanto, é exatamente assim que nós podemos aprender. E eu pensei aqui numa analogia que o autor não refere. Alguns exemplos que eu vou dar são do autor, outros não. Este é de futebol. Por exemplo, um clube que esteja na terceira divisão ou na segunda divisão só consegue subir de divisão se der o seu melhor, se tentar na mesma. E reparem, ele está na terceira divisão, é verdade, mas ficar em primeiro só para a segunda. E depois, se na segunda ele ficar intimidado e faltar aos jogos, nunca vai subir para a primeira, provavelmente volta para trás. Portanto, o que importa é estar sempre a tentar e o que o autor diz é get out of your league, ou seja, tenta competir, tenta fazer como os outros, tenta fazer estágios. E portanto, é só mesmo assim que podemos aprender. E ele acaba por dizer, neste sentido de que vamos encontrar as pessoas que nos podem ensinar e que gostam do mesmo que nós, share what you love and the people who love the same things will find you. Neste capítulo o autor também nos fala da nossa voz, de usarmos a nossa voz. Mas eu proponho que se pense também em usarmos a nossa vocação, em tentarmos descobrir aquilo para que estamos vocacionados. E ele diz-nos, you can't find your voice if you don't use it. Ora, eu proponho, não podes descobrir em que és bom se não tentares fazer várias coisas. Ou seja, nós, enquanto somos crianças, somos potencial puro. Nós conseguimos brincar a vários jogos, conseguimos brincar com todos os brinquedos, até nos serem impostas certas ideias pela sociedade, nós conseguimos fazer qualquer coisa. E a ideia é que nós, a partir de uma certa idade, perdemos essa capacidade ou perdemos essa vontade e queremos ficar na nossa zona de conforto. Portanto, começamos a ter vergonhas, começamos a pensar no que é que os outros vão pensar. E portanto, há pessoas que nunca experimentaram fazer teatro, há pessoas que nunca experimentaram dança, há pessoas que nunca experimentaram jogar jogos de computador e há pessoas que nunca tentaram fazer um puzzle. E portanto, isso podia continuar aqui eternamente, mas há pessoas que se calhar gostariam muito de coisas que nunca fizeram. O autor ele recomenda mais na vertente de social media, porque ele é blogger e ele fez este livro mais a pensar para pessoas nas redes sociais. Mas eu estendo a toda a gente mesmo. Façam mais coisas aleatórias. Por exemplo, eu estou a pensar em andar de cavalo. Eu tentei andar de cavalo aos 3 anos, porque era uma cena que o infantário estava a promover e eu tinha medo de alturas, por isso não andei. Agora tenho vou fazer 20 anos e, bora andar de cavalo, porque não, posso gostar. E de qualquer forma, é uma coisa que se chama viver a vida e que nós muitas vezes não fazemos porque temos medos. E esses medos nem sempre são racionais. E isto leva-nos ao próximo ponto, que se chama obituários. E já vão perceber porquê. Mas a ideia é que nós temos medo porque achamos que temos algo a perder. E nesse sentido, vamos fazer aqui uma pequena pausa para ouvir o Steve Jobs. For the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death.
leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. Remembering I'll be dead soon is the most powerful tool. Portanto, para ele, isso talvez resultasse, porque pelo menos na altura em que ele deu este discurso, 2005, não faltava muito. Ele morreu cedo demais, mas mesmo assim já era muito mais velho do que eu e do que as pessoas que eu conheço que são o meu público-alvo. E portanto, não funciona tão bem para nós. Outras coisas que o autor refere são também pessoas que passaram por experiências quase morte. Mas nem nós, nem o próprio autor, passamos por uma. E de facto não é recomendável. Mas ele conta que essas pessoas que passaram por experiências quase morte acabam por valorizar a vida de uma forma diferente. Eles acabam por pensar: o que é que eu tenho a perder, não é? Eu já estava quase morto e eu arrepender-me-ia de não ter feito isto, aquilo e aquilo, e portanto, o que é que eu tenho a perder agora? Ou eu tenho medo de ir em frente com esta ideia, mas também o que é que pode acontecer? No máximo morro. Portanto, é uma perspectiva nova que eu consigo até desenvolver, mas nunca a passei, por isso não sinto. E o que o autor recomenda, e o que ele faz ele próprio, é ler obituários. Segundo ele, obituários são como experiências quase morte para cobardes. Epá, orgulhoso em ser um cobarde porque eu prefiro estar vivo. Mas ele recomenda exatamente isto, ou recomenda também meditação, no sentido de simplesmente pensar sobre o assunto, concentrar-nos sobre o assunto e pensar se é realmente isto que nós queremos. Como o Steve Jobs diz no discurso também, ele pensava: aquilo que eu vou fazer hoje é algo que eu queira fazer? E se durante vários dias a resposta fosse não, durante vários dias seguidos a resposta fosse não, ele sabia que algo estava errado e que algo tinha mesmo que mudar. E portanto, o que temos aqui é que isto põe as coisas em perspectiva e obituários são uma forma segura de fazer. Mas não são só uma coisa boa porque nos lembram que vamos morrer em breve, porque nos lembram que a vida é mesmo para fazer coisas apesar do medo. São bons porque os obituários, que à partida estão disponíveis na internet e que à partida são interessantes de ler, são sobre pessoas famosas que morreram. E o que o autor diz, e eu concordo, é que ler sobre pessoas que já morreram, que já não estão cá, mas que fizeram coisas interessantes com a vida, dá-nos vontade de tipo, ok, vamos levantar-me e fazer algo com a minha. Ora, isto não pode ser transformado num passatempo, tipo ler 20 obituários por dia, mas talvez ler um por dia e pensar, ok, esta pessoa arriscou, esta pessoa foi e fez. E não temos que lançar a nossa própria empresa de um dia para o outro, mas se calhar podemos ir falar com aquela pessoa que achamos gira, se calhar podemos fazer aquele teste que achamos complicado, se calhar podemos ir a uma melhoria oral em vez de uma melhoria escrita. E portanto, são estas pequenas coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia, mas que precisamos de um boost. Chegados ao fim deste capítulo e portanto também a chegar ao fim deste vídeo, eu fazia apenas um apanhado de qual é a grande lição deste capítulo para mim. Enquanto que o título é You Don't Have to Be a Genius, eu diria You Don't Have to Be Nobody at All. Ou seja, esqueçam o que é suposto serem, esqueçam o que é preciso serem. Simplesmente sejam, simplesmente façam as coisas. Tentem neutralizar ou pelo menos pôr os medos em perspectiva, não só com a morte e com os obituários, mas também com o que é que vocês têm realmente a perder. Qual é a pior coisa que pode acontecer, qual é a melhor coisa que pode acontecer. E às vezes a decisão vai ser não, prefiro não fazer. Mas, quem sabe, as coisas que fazem e as coisas que passam a gostar de fazer. Se viste o vídeo até aqui, acho que é a altura de subscreveres, de dares o teu like e de me dares também a tua opinião sobre o que é que posso fazer melhor no próximo vídeo. O próximo vai ser interessante, mas o terceiro é ainda melhor. Portanto, não te esqueças desta série e vais ver que este livro no fim compensa bastante.